Imagine a cena: as margens do Mar Vermelho, o som das ondas quebrando na praia e o ar pesado de pânico e desespero. Um homem, Moisés, líder de Israel, se encontra entre o mar e o exército do faraó. Uma situação sem saída. A multidão que ele lidera está apavorada, questionando por que ele os tirou do Egito para morrerem ali. Mas Moisés não se rende ao desespero. Ele se aproxima de Deus, não com uma espada ou um plano militar, mas com um clamor de fé. Ele se recusa a acreditar que aquele é o fim. Mas quem é este Deus que pode intervir em uma situação tão impossível? Ele é uma figura que representa a salvação e a soberania, cuja história, breve e impactante, é a chave para desvendar a fragilidade da lógica humana quando confrontada com o poder divino. Moisés, o improvável líder, é movido não por sua própria capacidade, mas por sua confiança no Deus que prometeu libertar seu povo. Por que a Escritura nos apresenta um obstáculo tão intransponível e uma solução tão milagrosa? A verdade é que este não é um simples conto de fuga. Sua história é um farol de esperança, um elo crucial que ilumina a soberania de Deus e o poder da fé. Mergulhe nesse mistério para ver como a libertação de Israel nos revela verdades eternas sobre como Deus age em nossas situações mais impossíveis. A escuridão da noite pairava sobre o acampamento de Israel, enquanto Moisés, estendendo seu cajado sobre o Mar Vermelho, se move em direção ao impossível. A poeira da perseguição egípcia e o cheiro de medo pairavam no ar. Foi nesse cenário de desespero e tensão que o impensável aconteceu. Um vento forte dividiu as águas, criando um caminho seco no meio do mar. Essa intervenção divina não foi um golpe de sorte, mas a manifestação do poder de Deus através de um ato de fé. A história foca não na engenhosidade de Moisés, mas em sua obediência. Ela é um vislumbre de como a dependência de Deus pode levar à vitória, onde a lógica humana vê apenas derrota. A história de Moisés nos ensina que nossa força não se apoia em planos humanos ou em nossa capacidade de resolver problemas, mas na nossa fidelidade a Deus. A beleza desse relato é que ele nos mostra que a desobediência nos separa da fonte do nosso poder. Essa revelação é a pedra angular de nossa humildade. A figura de Moisés nos convida a reavaliar nossa perspectiva diante dos desafios. Estamos nos rendendo ao medo dos mares que enfrentamos ou estamos confiando no Deus que luta por nós? A vida que agrada a Deus não se baseia em evitar as batalhas, mas em um coração que reconhece a sua fraqueza e busca sua força para lutar. Isso impacta a forma como você vive. Sua espiritualidade se torna uma relação de dependência e de audácia, e não de autoconfiança ou covardia. A história de Moisés também nos protege da inação e do desespero. O povo de Israel estava paralisado pelo medo do exército egípcio. A fé de Moisés, porém, ativou o poder de Deus. A graça é o centro. A obra de Cristo é completa. A obediência flui de um coração transformado e corajoso. Não é um meio para nos gabarmos. É a diferença entre lamentar as circunstâncias e agir com a certeza de que Deus está conosco. A verdadeira paz reside em saber que, mesmo quando os desafios parecem esmagadores, o Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo que nos capacita hoje. Ele não desiste de nós. Não somos definidos pelo tamanho de nossos problemas, mas pela grandeza de um Deus que, em Cristo, transforma nossa pequenez em um canal de sua poderosa obra. Essa vitória é a essência do Evangelho. A história de Moisés é um lembrete vivo de que a graça de Deus é uma força ativa que rompe com nossas expectativas de punição e nos oferece um caminho de redenção. Mesmo para os mais desanimados, há uma oportunidade de vitória, um propósito maior que transcende nossas falhas e limitações. A atitude de Moisés, que se recusou a voltar atrás para o Egito, nos ensina uma lição prática sobre a perseverança. Ele não tentou resolver o problema com suas próprias forças, mas usou o que tinha, com fé. Isso nos desafia a perguntar: estamos confiando em nossa própria capacidade ou no poder genuíno de Deus que opera através de nossa simplicidade? A história dele mostra que a confiança em Deus vale mais do que qualquer solução humana ou aprovação terrena. E essa mesma perseverança nos encoraja. Nossos mares podem ser um problema financeiro, uma doença crônica ou uma crise familiar. Em cada uma dessas batalhas, somos chamados a manter a mesma postura de Moisés. Uma fé que se manifesta em oração e uma vida de princípios que não se dobra ao medo. O final da história nos garante que o nosso Deus é capaz de nos livrar, seja fisicamente,
ou através de uma paz interior que transcende o entendimento. A história de Moisés e o Mar Vermelho também nos adverte sobre o perigo de subestimar o pequeno e o inesperado. Todos esperavam que o exército egípcio vencesse, mas a vitória veio de um povo desarmado e aparentemente fraco. Isso nos mostra que Deus opera de maneiras que desafiam a lógica humana. Nossas maiores vitórias nem sempre vêm de grandes exércitos ou estratégias complexas, mas da fé simples e da obediência a Deus, que prepara os improváveis para realizar o impossível. A grande ironia dessa narrativa é que o faraó, com todo o seu poder e exército, foi derrotado não por uma força igual, mas por um ato de fé. Ele, que se considerava um Deus, foi impotente diante do Deus que abriu o mar. Isso nos lembra que os poderes deste mundo, por mais dominantes que pareçam, são transitórios. O Deus que servimos é o único que detém a verdadeira e eterna autoridade. Por fim, a figura de Moisés nos convida a olhar para o eterno. Ele nos lembra que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em um mundo de mudanças, ter um Salvador eterno é a âncora para voar a nossa alma. Que a compreensão da fidelidade de Cristo nos traga paz e uma adoração mais profunda ao nosso Rei e Salvador, que vive para sempre para interceder por nós. Se você quer mergulhar ainda mais fundo nessas verdades e entender como a história de Moisés se aplica ao seu dia a dia, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Lá, exploramos as Escrituras de forma prática e relevante para a sua vida.